Muito boa tarde. Antes de mais, gostava de agradecer ao Dr. Luís Amado o amável convite a amável aceitação do convite para poder estar aqui hoje. De facto, sei que tem uma agenda muito complicada, mas acho que valeu a pena pela lição que nos deu sobre o que pensa sobre a Europa. Foi, de facto, uma visão realista, eu não chamaria pessimista, uma visão realista, porque, de facto, os otimismos, infelizmente, não são fáceis de concretizar. Agradecer também à minha amiga professora Luísa Schmidt, a amabilidade de estar aqui presente, já a conheço há muitos anos, de outras andanças, e, de facto, é sempre um prazer tê-la aqui para nos transmitir este otimismo do ponto de vista daquilo que vai ser o desafio ambiental. Agradecer à Mafalda a disponibilidade para estar aqui também em moderação. Eu já conheço a Mafalda há muito tempo. Ela, sendo uma economista, acabou por ter uma carreira muito ligada ao jornalismo e, de facto, é sempre importante também ter aqui alguém com conhecimento de causa nestas matérias a poder fazer aqui esta moderação. E, finalmente, agradecer ao Paulo e também à equipa dele que está aqui hoje toda a amabilidade em ter publicado este livro. Este livro foi, de facto, uma pequena reflexão que eu decidi fazer o ano passado, que tem a ver com esta ideia de que todos nós, como cidadãos, temos uma responsabilidade para com a sociedade de publicar, ou pelo menos expressar de forma pública, aquilo que são as nossas opiniões. Eu, desde há 10 anos, colaboro com o New Europe, que é um jornal rebelde no ecossistema de Bruxelas, portanto é um jornal que é detido por uns gregos, um jornal amplamente lido nas instituições europeias, nomeadamente na Comissão e nos gabinetes de praticamente todos os deputados do Parlamento Europeu, e é um jornal que de facto expressa uma visão muito realista daquilo que deve ser a Europa, nomeadamente do ponto de vista dos seus desafios de futuro. E, portanto, para celebrar esses 10 anos, porque de facto todos temos que celebrar momentos, e 10 anos é um momento, como foi dito, decidi publicar este pequeno manifesto. Portanto, o livro não é um livro no verdadeiro sentido do termo, é sobretudo um manifesto de algumas ideias que eu ao longo destes anos procurei ir desenvolvendo e procurei ir detalhando. E de facto o livro procura transmitir uma mensagem muito simples e que basicamente tem a ver com esta ideia de que qualquer cidadão europeu, como qualquer cidadão do mundo, tem de facto que fazer uma coisa que nos dias de hoje não é muito fácil, que é por um lado tentar preservar e defender, se ainda é possível muitas vezes, uma identidade própria daquilo que é a sua nação, e nós como portugueses temos uma nação que tem história, que tem obviamente todo um percurso que nós conhecemos, mas ao mesmo tempo perceber que num mundo complexo e global, como foi muito bem defendido pelo Dr. Luís Amado, é absolutamente fundamental termos capacidade de nos integrarmos em sociedades mais abertas, como dizia o Karl Popper, e de com base nisso sermos capazes de desenvolver essa mesma ambição. O manifesto desenvolve-se em 5 capítulos, todos eles começados por I, que foi uma coincidência, e o primeiro deles é precisamente a integração. E é a integração porque o projeto europeu é sobretudo um projeto de integração. O Jürgen Habermas, que é um conhecido politólogo alemão e que foi, tanto quanto sei, um dos grandes defensores da ideia de uma Europa federal, que infelizmente, como disse e bem o Dr. Luís Amado, ou felizmente acabou por não vingar, defendia que de facto era fundamental para este processo de integração haver uma capacidade dos Estados e das nações de abdicarem muito daquilo que eram as suas idiosincrasias nacionais e de tentarem, no fundo, partilhar esta ideia que o Dr. Luís Amado aqui nos trouxe hoje, de que de facto tem que haver aqui uma perspectiva adaptativa, uma perspectiva colaborativa, uma perspectiva de gestão em rede. E esta ideia de integração foi de facto um dos primeiros desígnios que esteve subjacente ao projeto da Comunidade Económica Europeia, depois mais tarde da União Europeia, e que de facto eu procurei sintetizar em algumas peças. Eu falei, portanto, dentro deste roteiro de 10 sessões que eu fiz, de integração sobretudo em Londres, onde tive o prazer de ter tido o Dr. José Manuel Novo Barroso, que foi antigo Presidente da Comissão Europeia, a fazer uma belíssima intervenção sobre aquilo que de facto era, na opinião dele, e portanto, o objetivo fundamental da integração europeia, e também em Bruxelas, no fundo a sede do Jornal Europeu, onde dois atuais e futuros eurodeputados, o Dr. Carlos Rinho e a professora Maria Graça Carvalho, defenderam também esta ideia. Mas a Europa não é só um processo de integração, é também um processo de inclusão, e a inclusão tem muito a ver com esta capacidade que, de facto, as instâncias europeias têm de saber integrar os cidadãos. Nós temos visto nos últimos tempos, com o problema dos imigrantes e o problema, no fundo, das imigrações, uma certa dificuldade em haver uma identidade e uma capacidade de articulação entre os diferentes países relativamente àquilo que devem ser os processos integrativos. Nós temos em Portugal processos de inclusão que correram muito bem, nomeadamente quando tivemos em 74, 75 cerca de quase 1 milhão de retornados que foram incluídos
de forma positiva e de forma relativamente com muito sucesso na sociedade portuguesa. A Europa teve ela própria também processos de inclusão ao longo dos tempos, mas relativamente ao ideal europeu como um todo, há aqui de facto uma ideia de inclusão que não está ainda totalmente ganha, nem totalmente concluída. E que passa muito, por exemplo, do ponto de vista mais conceptual, por aquilo que é, por exemplo, a ligação das regiões ao projeto europeu. Fala-se muito hoje da Europa das regiões, da Europa das cidades, daquilo que é o papel que estas plataformas vão cada vez mais ter no desenvolvimento da Europa, contrapondo um pouco também à ideia de nação, e é fundamental que esta inclusão das cidades e das regiões na dinâmica competitiva da Europa possa ser concluída. Portanto, falei disto essencialmente em Montalegre, que é a terra da minha mãe, portanto, uma pequena vila portuguesa, muito do interior, e onde os problemas de inclusão se colocam de forma aberta, e também em Fátima, uma terra também simbólica, que de facto representa muito aquilo que é a vontade de incluir pessoas de outras regiões, de outras etnias e de outras dimensões. Depois temos o problema da informação. Assisti há cerca de 2 anos, nesta mesma sala, a uma belíssima intervenção do professor Manuel Castells, que, como sabem, é uma das pessoas mais reputadas a nível mundial na defesa de uma sociedade em rede, de uma sociedade de informação, que permita, portanto, de facto, que as pessoas possam se dedicar às suas informações. E a informação é um dos principais objetivos que está associado ao projeto da União Europeia. Aliás, não teria havido projeto europeu sem informação. E Portugal, nesta matéria, é um exemplo de sucesso. Eu tive o grato prazer de acompanhar essa agenda. O professor Mariano Gago, na altura, em que penso que também o Luís Amado era, na altura, secretário de Estado e depois também ministro. Portanto, foram colegas 2 vezes. Foi um dos precursores entre nós de uma agenda para a sociedade de informação em Portugal. Depois o Diogo Vasconcelos também a continuou, noutro contexto. E a informação, de facto, é hoje a base do funcionamento das economias, das sociedades, e a Europa é em si mesma um exemplo de informação. Infelizmente, os tempos mais recentes vieram demonstrar que esta aposta que foi feita na agenda da sociedade de informação, do ponto de vista mais empresarial, acabou por ser ganho pelos Estados Unidos e pela China, porque sabemos que as grandes multinacionais, as chamadas Big Tech, as Googles, as Microsofts e outras afins, e também as empresas chinesas afins, estão de facto a tomar conta deste mercado e a subverter um pouco aquilo que era o espírito da sociedade de informação. E, portanto, eu disto falei em Aveiro, porque Aveiro é uma sociedade que desde há muito tempo é pioneira na defesa de uma agenda para a sociedade de informação. Houve um projeto desenvolvido nos últimos 20 anos que foi um projeto exemplar, o Aveiro Digital, e que teve, de facto, resultados muito interessantes do ponto de vista da sua concretização. E também em Viana do Castelo, uma terra que também tem tido um trabalho muito interessante do ponto de vista do desenvolvimento de uma agenda relacionada com a Galiza e com a Espanha. O sucedâneo natural da informação é claramente a inovação. E, de facto, nós vivemos muito hoje aquilo que é a aposta numa inovação aberta, uma inovação partilhada, uma inovação colaborativa. E a Europa é muito também a Europa da inovação. Nós temos hoje um comissário que está a terminar funções, o engenheiro Carlos Moedas, que é o comissário para a ciência e inovação. Temos uma agenda que se tem vindo a desenvolver nos últimos anos à volta dos temas de inovação. E também aqui eu procurei fazer algumas reflexões, fruto também da minha experiência nestas áreas, sobre este tema. E sobre inovação, falei sobretudo em Évora. Évora é uma cidade do Alentejo que tem tido nos últimos anos um grande desenvolvimento do ponto de vista da aposta na área da inovação, nomeadamente com a ida para lá da fábrica brasileira Indaer e também de outros projetos similares, e que representam um pouco esta simbiose inteligente entre aquilo que é a tradição do Alentejo e também a aposta na inovação. E falei também em Coimbra. Coimbra, para mim, tem aqui um simbolismo muito especial, porque há 20 anos concluí lá também um curso de estudos europeus, com o professor Manuel Porto, um dos cursos mais reputados que existem desta área nas ciências europeias, e na altura também fiz esta mensagem. E, finalmente, não se pode falar da Europa sem falar em inteligência. O Dr. Luís Amado já referiu isso mesmo na sua intervenção, e hoje fala-se muito em inteligência competitiva, fala-se muito em inteligência coletiva, são termos que estão na ordem do dia. A ideia é claramente fazer com que as pessoas, as comunidades, as instituições se organizem de uma forma suficientemente articulada e colaborativa para que possam ter muito sucesso. A inteligência competitiva é um tema que surgiu nos Estados Unidos, no MIT, com o professor Thomas Malone, que desenvolve muito esta ideia de que é fundamental que as entidades possam ter capacidade de desenvolvimento. Não sei se o professor Tivoli ainda está aqui, ele estava aqui há um bocado, exatamente. Portanto, o professor Tivoli conhece bem o trabalho do professor Thomas Malone na área da inteligência competitiva, portanto, é de facto um trabalho notável, e isso foi revertido também para a inteligência coletiva e para os trabalhos que estão a ser feitos agora ao nível da Comissão Europeia e também de outras entidades. E de inteligência falei sobretudo na minha cidade, o Porto, onde tive o prazer de ter tido
entre outras pessoas, o Dr. Álvaro Vasconcelos, uma pessoa que também tem publicado muito e refletido muito sobre a Europa. Ele é para ter estado aqui hoje, possivelmente não pôde automaticamente estar. E finalmente em Lisboa, que foi onde tudo isto começou há quase 8 meses, e onde na altura também com o embaixador Seixas da Costa e com o Banco de Portugal nós começámos. Portanto, isto foi um roteiro de 8 meses e 10 sessões, uma espécie de percurso de cidadania, onde tentei, com base naquilo que foi a colaboração de 10 anos no jornal The Europe, fazer algumas reflexões e queria obviamente agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes em várias sessões, algumas delas estão aqui hoje, não foi possível enumerá-las todas, e obviamente a todas as ideias. E para concluir, a ideia de Nova Europa, e um pouco na linha daquilo que era o Dr. Luís Amado, que era o Dr. Schmidt defendeu, e que eu tento defender, e que tenho defendido nos últimos textos que tenho publicado, é um pouco esta ideia de que a Europa tem que ser muito uma Europa onde as pessoas se sintam bem e sejam de facto a base daquilo que é o equilíbrio e identidade dos territórios em que vivem. Deve ser também um exemplo do ponto de vista da inovação. A Europa tem sido, apesar de tudo, um laboratório do ponto de vista de algumas experiências de inovação, mas tem que dar caminhos mais concretos do ponto de vista da sua execução. A Europa das regiões. A questão não se coloca só ao nível da regionalização ou de facto as regiões terem ou não ter poder. Nós temos vários países na Europa onde as regiões já são administrativas e, portanto, já têm capacidade de autonomia do ponto de vista político, mas a questão coloca-se mais ao nível das regiões serem elas próprias capazes de induzir novas competências e novas dinâmicas. Tem que ser uma Europa da cultura e, de facto, a cultura é algo que tem muito a ver com a Europa. De facto, a Europa é ela mesmo um espólio daquilo que foi a aposta nos últimos séculos da cultura e temos, obviamente, exemplos disso em todos os países, desde os mais a norte até aos mais a sul. E depois, e para terminar, uma referência a algo que o Dr. Luís Amado falou e que de facto é muito importante. Se é verdade que a Europa tem que ter a sua base de sucesso na excelência das pessoas e naquilo que é o poder dos cidadãos e a sua capacidade de intervenção, a Europa tem também que ser muito a excelência das instituições e a forma como as instituições se devem organizar. Não temos, infelizmente, tido muitos bons exemplos nesta matéria, aliás, os índices de abstenção que houve nas recentes eleições europeias demonstram isso mesmo, mas temos que ter um sinal de confiança positivo nesta matéria. Pronto, quero agradecer uma vez mais a todos por terem abdicado de um fim de tarde e por terem vindo aqui a este belíssimo espaço da Gulbenkian para partilhar comigo e com o Paulo, que no fundo fomos nós os companheiros deste projeto comum, estas ideias e mais uma vez, portanto, desejar a todos continuação de uma boa semana.